Hoje nós vamos falar sobre a vasectomia com o urologista Dr. Júlio César Espírito Santo. Bom dia, Dr. Júlio. Bom dia, mãe. Obrigada pela sua participação. Estamos de volta agora, né, no SBT Interior. Fala um pouquinho pra gente, Dr. Júlio, então, o que é a vasectomia? A vasectomia, mãe, é um método anticoncepcional. É um método anticoncepcional cirúrgico e você tem que ter ela como um método anticoncepcional definitivo. Tá? O homem tem que ter isso em mente, né? O homem tem que ter isso em mente. Aquele paciente que chega na vasectomia para conversar com o médico pensando em reverter a vasectomia, ele não deve fazer. Por quê? Porque a reversão é complicada, é uma microcirurgia e muitas das vezes pode não dar certo. Mas em termos de método contraceptivo, é um dos melhores que existe. Ele é cirúrgico, definitivo. Certo. E a cirurgia é bastante simples, bastante tranquilo. O paciente faz tipo de ambulatório e no mesmo dia vai embora, vai para casa sem grandes problemas. Porque muitas pessoas têm uma ideia da vasectomia muito errada. A gente recebe no consultório, às vezes, jovens, solteiros, sem filhos, que querem fazer que eles vão fazer vasectomia, ficar numa boa por uns tempos, e aí quando ele quiser ter filho, ele vai lá, reverte e fica numa boa. Anestesia, como que é? Anestesia local. Local? Local. Muitos dos Com pacientes... sedação, lógico. Não, dos pacientes a gente nem faz sedação, porque o paciente pode chegar no hospital, operar e ir para casa. No mesmo dia? Na mesma hora. Nossa. Então a cirurgia hoje, o que a gente faz praticamente sem bisturi, a gente não usa bisturi para abrir a pele, é uma pinça que funciona. Você abre, tira a ponta em 2 dias. E o paciente, dependendo da profissão dele, ele pode trabalhar no mesmo dia, no dia seguinte. É uma cirurgia bastante simples. Bastante simples. Simples. Toda cirurgia tem riscos, né? Técnica cirúrgica. Sim. Né? Ela é uma cirurgia complexa, porque ela deixa estéril o homem. E isso tem que ser muito bem conversado. E tem alguns cuidados que o homem tem que tomar logo após a cirurgia? Alguma coisa que ele tem que se privar? Ou ele já tem uma vida normal? Os cuidados normais de uma cirurgia. Não pode sair jogando futebol, não pode esforço físico, bebida alcoólica, algo. Nos primeiros dias, né? Primeiros dias. Mas e a vida sexual dele após essa cirurgia? Quando é que ela volta ao normal? Quando é que ele pode ter? A vida sexual volta ao normal no mesmo dia. Se ele conseguir, a gente tem paciente. Porque um grande medo da vasectomia, um grande tabu que existe é se o paciente vai ficar impotente. Os homens têm isso em mente? Os homens têm muito isso em mente. Tem muito homem. Por mais que se esclareça. A mulher dele tomar uma raque, abrir a barriga, fazer uma laqueadura, que é uma cirurgia muito maior, mas ele não faz a vasectomia com medo, talvez, de ficar impotente. Mas esse então, risco não existe de forma alguma. De forma alguma. E quanto à reversão da vasectomia, né? Você já falou um pouquinho que é uma coisa difícil, mas vamos falar um pouquinho. A reversão da vasectomia é uma microcirurgia. Você tem que, primeiro depende de alguns fatores, de como que está a cicatrização e tudo mais, fibrose em volta. E aí você vai fazer uma microcirurgia e recanalizar. Mas muitos dos homens, em torno de 40%, não produzem mais espermatozoide depois da vasectomia. Certo. Então, esses aí podem ser operados de qualquer técnica, de qualquer maneira, em qualquer lugar do mundo, que não vai mais ser fértil. Então, a gente tem que pensar muito nisso daí antes. Por isso tem toda essa conversa antes, né? Toda essa explicação antes. Mas muitos homens procuram a gente para a reversão da vasectomia. Às vezes tem um casamento estável, tal, acaba separando, casa com uma mulher mais jovem, a mulher mais jovem quer filhos. E a gente é obrigado a fazer a reversão depois. Isso acontece. E é possível? É possível. Não entrando É possível, lógico. Bom, uma coisa que é bom explicar é que assim que o homem faz a vasectomia, ele não fica já estéril. Eu ia perguntar isso agora, né? Qual é o período para... A gente estima que esse período é mais ou menos umas 40 ejaculadas. Certo. Porque para frente de onde a gente corta o deferente, existe um depósito de espermatozoide, que dura, em média, 40 ejaculadas. Então... É um período, digamos que tem um tempo, né? Alguns homens brincam com a gente que vai demorar 2 anos para conseguir isso. Em compensação, outros não. Outros uns 10 dias. Certo. Mas isso daí varia muito de homem para homem. Para alguns pode ser que aquele espermatozoide que ele tem na reserva dê para 10 ejaculadas. Certo. Outro pode ser que dê para 120 ejaculadas.
Então, é importante que sempre que você faz uma vasectomia, para liberar o paciente, para ele ter uma relação sexual sem evitar filhos, usando camisinha, a mulher tomando anticoncepcional, algum outro método anticoncepcional, ele tenha de fazer um espermograma antes da liberação. Certo. Então, o paciente opera, espera um determinado número de ejaculações, faz um espermograma. Dando zero esse espermograma, ele pode começar a ter relação sexual. Aí sim. Que ele está estéril. O que é importante também a gente dizer é que num número muito pequeno, a vasectomia pode ter uma reversão espontânea. Eu ia perguntar isso agora. A gente escuta, né, casos de pessoas, de casais que a mulher engravidou depois de um longo período no qual o marido tinha feito a cirurgia. Isso também para a nossa população é uma coisa que o homem tem medo também, né? Por quê? Porque tem aquele negócio, levou um chifre. E não, né? Você está dizendo Não, aqui que então, assim, acontece. existem muitos casos, alguns casos, onde a mulher engravida depois que o homem fez a vasectomia. Às vezes pode engravidar naquele período que ele está fértil ainda. Certo. Eu conheço algumas pessoas que engravidaram. Não esperaram aquele período fértil, certo. Não esperaram, não fez vasectomia, não fez O exame, né? Agora, existe em 0,1% a possibilidade de reversão espontânea da vasectomia. Como existe a reversão espontânea da laqueadura, por exemplo, da mulher, né? Mas isso é um número muito baixo em relação aos outros métodos anticoncepcionais. Bom, gostaria de agradecer a sua participação e se você quiser deixar um recado para os homens que estão nos assistindo, né, que talvez em alguns casos já seja a hora, né, de fazer a vasectomia, não precisa ter medo, né? Não, se você quiser fazer uma vasectomia, se você estiver pensando, primeiro conversa com a sua esposa, depois vá conversar com o seu urologista e depois volta a conversar com a sua esposa de novo. Mas esquece esses tabus, essas questões de impotência, essas coisas todas, esquece, né? A vasectomia é uma cirurgia maravilhosa, ela é fácil de fazer, é tranquila. E sendo feita na hora exata, né? Não se dá para se falar em hora exata, mas é o que você falou. Tem vários indícios que a gente não deve fazer em jovens, né? Que ainda não tiveram filhos, né? Quando você está bem resolvido. Exato. Quando você está bem resolvido da sua vida, que você quer fazer, que você já tem os filhos que você acha que você tem que ter, vá, converse com o seu urologista, é uma maravilha vasectomia. Obrigada pela sua participação, doutor Júlio.